Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Léo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ateliê Leonardo Lacerda. O vídeo de hoje, gente, eu resolvi aparecer um pouco mais aqui e conversar com vocês. Eu quis fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, né, nos nossos quadros de modelagem descomplicada. E hoje eu estava preparando um conteúdo para vocês. Eu ainda estou desenvolvendo. E enquanto eu estava preparando esse conteúdo, eu estava assistindo um podcast aqui no YouTube e o tema desse podcast acabou me inspirando completamente. E por isso que eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Então, esse é um vídeo sobre agradecimento. Faz mais ou menos 9 meses que eu fiz o canal, que eu criei o canal aqui no YouTube. E eu recebi muito carinho de cada um de vocês. Eu recebi muitas mensagens, muitos comentários, novos inscritos, novos seguidores nas redes vizinhas também. E esse vídeo é um vídeo para agradecer a cada um de vocês que se inscreveram, que comentaram, que acompanham o meu trabalho, seja aqui no YouTube ou seja nas outras redes vizinhas. É um super, super, super obrigado. E vendo, né, assistindo esse podcast que eu comentei aqui com vocês, eu pensei muito sobre o assunto que estava sendo falado. Falava sobre agradecimento, falava sobre gratidão, sobre missão, sobre valores, sobre uma série de coisas. E isso reverberou muito forte em mim. E eu falei, bom, eu vou resolver gravar. Acho que eu vou dividir um pouquinho disso com vocês. Então, pessoal, a missão aqui do canal, a principal missão do canal é compartilhar os meus conhecimentos com vocês dentro dessa área do universo da moda, principalmente dentro do universo de criação de moda e dentro desse viés da modelagem, da costura, da arte, da ilustração e tudo mais. Por quê? Eu sinto que esse universo, ele é muito excludente. Ele é um universo que, por mais que todo mundo consuma, né, seja comprando uma peça de roupa, seja acompanhando algum designer favorito, seja assistindo a um filme se inspirando ali no figurino, de maneira geral, ele é um universo que se torna distante da maioria das pessoas. E principalmente o processo de confecção também se torna distante. Antigamente, como eu conversava com as minhas alunas, se tinham na família mais pessoas que costuravam, que criavam peças de roupa, que faziam suas belas criações. E hoje em dia, com o processo de industrialização, com o processo de comercialização e de globalização de maneira geral, esse costume vem diminuindo. Mas, em contramão a isso, estão surgindo novas pessoas interessadas em aprender essa nobre arte da modelagem, da costura, da criação de moda de maneira geral. Eu vejo pela experiência que eu tenho aqui no ateliê, né, da experiência física mesmo, presencial dentro do ateliê, com as minhas alunas, os meus alunos mais novos, e eu converso muito com eles, né, gente? Então eu resolvi trazer isso para vocês. Então, qual é a principal missão aqui do canal? É dividir parte desses meus conhecimentos com vocês. E não somente dividir, compartilhar, mas eu quero que vocês se inspirem por eles e também inspirem outras pessoas com esses conhecimentos, com essas habilidades que vocês estão desenvolvendo, porque moda, criação de moda, modelagem, costura, na grande maioria das vezes é propagado como algo, metido, difícil, excludente, complicado para poucos. E não é verdade. Não é nada, 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 nada verdade. É muito pelo contrário. Ela pode ser acessível, ela pode é, acolher, ela deve acolher a todos, ela precisa ser um processo de tradução
da nossa subjetividade, do nosso eu, de quem realmente nós somos. E é como eu costumo dizer, é uma linguagem não verbal, é aquilo que a gente comunica usando uma peça de roupa, consumindo algo, criando algo. E essa área da criação, ela é muito bonita, né? Então, é isso que eu quero, sabe? Eu quero estimular novos criadores. Eu falo isso para vocês, mas indiretamente eu estou conversando praticamente com o meu eu do passado, que buscava na internet, em livros, em cursos, um conteúdo que queria aprender e que não conseguia aprender. Ou porque ainda não podia comprar ali esse tipo de conteúdo, ou porque estava um pouco distante da realidade. Então, falando, né, desse meu eu do passado, eu senti muito isso, eu senti muito essa frustração de querer aprender algo, isso pós-faculdade, tá, gente? E não se ter aonde aprender, né? Eu não morava mais num grande centro, hoje eu moro numa cidade do interior, e não tinha. Aqui não tinha, por exemplo. E na internet também não tinha naquela época. E eu lembro que aquilo me frustrava muito. E eu experienciava, e testava, e treinava, e esse processo, obviamente, teve muitos ganhos, muitos aprendizados também, mas foi um processo difícil, não foi um processo nada fácil. Então, o intuito do canal é que vocês não tenham essa dificuldade, que vocês possam aprender principalmente modelagem de uma maneira descomplicada. É o quadro que eu trago com bastante frequência aqui no canal, né? Então, é como se eu estivesse dando para o meu Léo antigo, né, de alguns anos atrás, essa facilidade. Então, poder compartilhar com vocês essa facilidade, poder compartilhar com vocês esse conhecimento que eu adquiri, e juntos a gente também aprende, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, para as minhas alunas, e não é porque eu estou ensinando aqui no ateliê que eu deixo de aprender alguma coisa, muito pelo contrário, eu aprendo muito com todo mundo. Eu acho que essa troca é o mais importante. Então, aqui no YouTube e conversando com vocês, também não deixa de ser uma troca muito, muito, muito valorosa para mim. Então, eu espero que daqui a alguns anos, vamos dizer assim, vamos usar aí uma projeção, que eu esteja aqui continuando a criar conteúdo para vocês, que eu esteja podendo compartilhar tudo isso com vocês. E não somente isso, mas que a gente construa uma bela comunidade de criadores, de pessoas que se inspiram e que também inspiram outras pessoas, né? Que possam espalhar, propagar esse conhecimento que é tão bonito e que era passado de avó para filha, de mãe para filha, de tio para sobrinho, enfim, com costureiras, com modelistas, com costureiros, com alfaiates, com pessoas que viveram em tempos antigos e que trouxeram esse conhecimento até os dias de hoje que a gente faz uso, né? Nós nos vestimos, nós criamos, então é por essas pessoas. Teve uma frase que eu escutei de uma tia-avó muito querida, que já não está mais aqui entre nós, mas que aquilo me marcou profundamente, gente. Ela falava que eu carregava os sonhos de muitas pessoas da minha família e que ela gostaria muito que eu realizasse esses sonhos. Então, indiretamente, parte deles eu já consegui realizar, né? O ateliê é um exemplo disso. Então, é muito forte, eu sinto uma emoção muito forte falando sobre isso. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês também possam realizar os sonhos de vocês, as vontades que vocês sintam, que vocês saibam que são capazes de aprender. Eu recebo muitos comentários aqui com relação aos vídeos, comentando: ah, eu vou tentar fazer, eu acho que eu vou conseguir fazer essa modelagem, e vão conseguir sim. Não se preocupem com os erros que aparecem no meio do caminho. Erro é oportunidade de aprendizado. Persistir no erro é que é problema. E eu tenho certeza que não é o que vocês estão fazendo. Então, aprendam com eles. Deem um passo de cada vez, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu consegui, gente. Eu errei muito para chegar onde eu tô, sabe? Eu tive muitas dificuldades para conseguir adquirir aí o conhecimento que eu tenho hoje e que eu compartilho com as minhas alunas presencialmente, que eu compartilho de maneira geral
com as minhas clientes também aqui no ateliê, nessa parte dos vestidos de festa, dos vestidos de noiva, que é um ambiente que eu ainda não mostrei muito para vocês, mas que em breve eu vou mostrar e que agora eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês aqui no YouTube. Então, é para isso. É para que nós possamos nos inspirar. É para criar uma bela comunidade de criadores. Então, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês que me acompanham aqui no canal ou em qualquer outra rede vizinha, que comentam nos meus vídeos, que gostam do conteúdo que eu produzo. É um muito, 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 muito obrigado. Vocês me auxiliam muito também nesse processo de expor, não é bem a palavra, mas de aparecer, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que eu sou alguém mais extrovertido, eu também tenho um lado bem introvertido, né? Eu não sou completamente uma pessoa ultra mega extrovertida. Eu tenho o meu ponto de introspecção também. Então, vocês me ajudam a estimular esse meu lado mais extrovertido, tá bom? Então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi um vídeo mais curto, foi um bate-papo rapidinho com vocês, mas eu achei que é importante, achei que era importante comentar justamente sobre isso, comentar sobre essa principal missão aqui do canal. Eu quero ajudar vocês no sentido de criar, eu quero ajudar vocês a entender que modelagem não é algo difícil, que o mundo da moda não deve ser excludente, que nós devemos nos inspirar por eles, né? Por todas essas referências e saber que nós pertencemos a esse universo também. Então, para cada um que está aí do outro lado dessa tela me assistindo, ó, um beijo grande para vocês. Que vocês sejam criadores. Para vocês que já são criadores, continuem sendo, porque essa nobre arte de criar, e não importa se é na área da moda ou em qualquer outra área, é uma nobre tarefa. Eu acho que é uma das poucas coisas mágicas, vamos dizer assim, que existe no nosso mundo. A gente pegar algo que é imaterial, que está no campo das ideias, e transformar em algo que é real, que é palpável. Então, eu considero isso algo muito, muito encantador e muito mágico, tá bom? Então, um beijo para cada um de vocês. Se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, eu peço que se inscrevam e que acompanhem um pouco do meu trabalho aqui e nas outras redes vizinhas também. E toda semana eu trago conteúdo de moda, de modelagem, de arte para vocês aqui no canal, tá bom? E semana que vem, gente, ó, tem um conteúdo muito bacana do quadro de modelagem descomplicada, pensando aí no inverno e numa peça que eu acho que tem um apelo visual bem queridinho de muita gente, que eu estou preparando com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, pessoal!